Bom dia, Carla. Bom dia. Vamos para a nossa terceira temática, Carla. Vamos lá, né? Está preparada? Tem que ir levando, né? Depende da Olha, então temática, né? acredito que você vai gostar, tem a ver com o momento que a gente está passando agora. E é assim, ó, vamos fazer essa temática. Pelo que eu vi o cronograma, a gente vai ter uns diazinhos a mais ali para poder trabalhar bem o PDP, fazer a implementação, tá? E você vai tirar de letra. Tá? Fique tranquila. E depois tem as nossas férias, tá? Então, olha só, vou colocar aqui o slide para nós. Hoje eu vou pedir para você me ajudar a compartilhar também. Deixa eu colocar aqui. Bom, então olha só. Esta temática, nós vamos trabalhar avaliação externa, SAEB e prova Paraná, tá? Então, é uma avaliação, perdão, a nossa temática, a nossa atividade de implementação, ela vai se basear numa avaliação externa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a temática nossa a temática do passada? Qual foi a referência passada que nós trabalhamos? Instrumento avaliativo e estratégias, né? Isso, que são avaliações internas, não é mesmo? Uhum. Que a gente faz na sala, você faz do seu jeito, com seus estudantes, de acordo com a realidade deles, eu também, cada professor faz, né? Agora, aí você pode me perguntar, Karina do céu, o que nós vamos fazer com essa temática? Ela é bem tranquila, tá? E olha só, inclusive, o que você tem feito, eu percebo assim. O que você fez lá na temática do Grêmio, o que você fez até na sua avaliação interna, que foi o instrumento avaliativo, isso tudo colabora agora para você fazer essa temática. Isso vai te dar subsídios para você fazer a implementação dessa temática, tá? Bom, aqui é muito tranquilo, você é uma aluna super participativa, sempre focada, então nós vamos passar. Então, o momento da nossa atividade. Então, 10 minutos o nosso acolhimento, nós vamos trabalhar recomposição de aprendizagem. Então, olha só, a gente tem uma implementação para fazer, e agora eu apareci aqui com a recomposição de aprendizagem SAEB. O que será que isso tem a ver com a nossa implementação? O meu som tá bom para ti? Tá? Tá bom? Nós vamos conhecer a referência docente, nós vamos conhecer sobre as avaliações externas. Na verdade, a gente vai conversar um pouco, porque aprofundar, né? Porque essas avaliações externas já faz parte aí do nosso cotidiano. Então, nós vamos aprofundar. E depois nós teremos um bom tempo, Carla, 40 minutos, para a gente trabalhar o PDP, tá? Tirar as dúvidas. A gente vai poder explorar o Saiba Mais também, para a gente deixar ele bem redondinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, ó, os objetivos. Então, nós vamos diagnosticar os conhecimentos em relação à referência do 6, que ela trata de avaliações externas. Aqui no nosso slide tem o SAEB. Aí você me pergunta assim, Karina, o que tem a ver o SAEB, né, com a nossa disciplina? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os componentes curriculares que o SAEB cobra? Que são cobrados na prova do SAEB? Acho que língua portuguesa e matemática, né? Perfeito. Língua portuguesa e matemática, tá? Só que nós vamos trabalhar também
nessas avaliações externas, a gente tem o SAEB, mas a gente tem outra. Você lembra uma que é muito comum, inclusive na sua semana de implementação a gente teve a aplicação dela, eu também tive na minha escola. É a prova Paraná. Perfeito. Então, nessa referência docente 6, Carla, nós não vamos só trabalhar o SAEB, nós vamos trabalhar também a prova Paraná. E a prova Paraná, ela aborda a nossa disciplina, né? Ela avalia a nossa disciplina, tá bom? E nós vamos analisar os temas, possibilidades para a aplicação da referência 6, e nós vamos iniciar a elaboração do plano de desenvolvimento profissional, tá? Você colocar ali as suas ideias, né? Começar a sistematizar para organizar a sua implementação. Bom, agora nós vamos fazer um acolhimento. Nós tínhamos aquele jogo, né, no momento da socialização, e hoje nós vamos conhecer um outro recurso, tá? E eu vou pedir para você, eu vou compartilhar com você aqui esse recurso e vou pedir para você, por gentileza, é, mexer com ele, tá? Ó, eu vou compartilhar aqui, é um Word Wall, não sei se você conhece esse aplicativo. Aí você vai abrir e eu vou pedir para você compartilhar e a gente vai fazer assim: eu leio e você lê, tá bom? Então, olha só, nós vamos observar algumas semelhanças entre esses 5 contextos. Então, nesse aplicativo, nós já sabemos que ele vai mostrar para nós 5 contextos de sala de aula, tá? Então, ó, já está aqui no chat, você pode clicar e compartilhar para nós, tá? Que daí é bom que eu já te ensino a mexer também. Eu vou parar de compartilhar aqui para deixar para você compartilhar. Isso. Pode clicar ali em começar. Isso. Então, olha só. Então, agora, Carla, são 5 contextos, tá? Então, nós vamos dar 5 cartas. A primeira carta, como você está mexendo com o aplicativo WordWall, eu vou ler, aí a segunda você lê e assim sucessivamente, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Clica lá em dar uma carta. Isso, muito bem. Deixa eu aumentar aqui. A professora Lariane conta. Em uma turma de primeira série do ensino médio, notei que alguns estudantes apresentaram dificuldades na análise crítica sobre preconceitos e estereótipos presentes em uma determinada prática de consciência corporal. Qual será o componente curricular dessa professora que trabalha consciência corporal? Tem que estar voltando aqui para outra tela. Deve ser educação física, né? Isso mesmo. Então, olha só, essa professora percebeu que os alunos apresentaram, né? Alguns estudantes apresentaram dificuldade. Você pode embaralhar as cartas, tá? Pode clicar ali em embaralhar. Isso, ela voltou, tudo bem. Aí agora você dá outra carta, e é você que lê, tá bom? Professor de língua portuguesa Paulo Pedro conta. Tenho uma turma de nono ano em que percebi que muitos estudantes não conseguem identificar características que diferem um texto jornalístico de divulgação científica. O que que você acha dessa dificuldade? Ela é comum para ti? Você já percebeu? Sim, é uma dificuldade geral, na verdade. Inclusive para nós de história, né? Sim. Vamos lá. Pode dar outra carta. Tá, essa a gente já deu. Pode dar outra, a gente já leu.
O professor Evandro Sandro conta, em uma aula com meus estudantes do terceiro ano do ensino médio, quase metade deles não conseguia identificar números reais na reta numérica. Uma realidade, né? Uma realidade bem comum nas nossas escolas. Pode passar a próxima. Agora é você. O professor Claudinei Clóvis de Arte conta. Estava em uma aula com meus estudantes do oitavo ano, trabalhando sobre arquitetura e urbanismo. Durante a aula, identifiquei que muitos deles não sabiam diferenciar espaço público do privado. Exatamente. É. Agora vamos lá, mais uma. Acho que é a última, né? Acho que sim. Isso. A professora Claudicea conta, dando aula para os meus estudantes do ensino médio, identifiquei que muitos deles estão com dificuldade em identificar transformações de energia simples, tipo a do ventilador, por exemplo. Então, essa professora deve ser de qual componente será? Transformar energia simples, tipo a do ventilador. Identificar transformações de energia simples, tipo a do ventilador, por exemplo. A É, robótica, isso ciências, né? Acho que entra ali na, né? Ciências. mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essas situações, elas são comuns para você? Você se identifica nessas situações? Sim, claro que eu não sou dessa disciplina, né? Mas, enfim, ali, aquela questão de português ali, para nós de história ali, é bem casual, né? Quando você tem que pedir, leva uma leitura de um texto, interpretar o texto ali, ou até mesmo ler o texto e responder algumas questões, a gente vê muita dificuldade ali. É verdade. E conceitos, né, Carla? Às vezes Sim, conceitos de Estado, eles não conseguem identificar, de poder, e daí são conceitos abstratos, eles têm é, dificuldade, né? sim. É igual o outro ali, né, de urbanismo ali, a gente enquadra bem aí onde mesmo você está falando, né? Eles têm bastante dificuldade, sim, em se localizar, né? Sim, Localizar no tempo, né? Então, eu sempre falo para eles, vocês talvez pensam que eu falo, acho que uma das disciplinas mais importantes para nossa vida é história, né? Porque eu gosto muito, mas a gente se localiza no tempo, né? Os acontecimentos do passado e a gente já entender o nosso presente, pensar já no nosso futuro, né? Então, a história é essencial para nossa vida. Sempre conscientizo isso, porque é a localização do tempo, né? E que a gente tem acontecido, né? verdade. E eu admiro quem está com o sexto ano, aquela sua atividade da temática passada, de você trazer o filme para fazer uma contextualização e uma analogia, é muito importante, porque os sexto anos, eles são pequenos, eles lidam com pré-história, com Grécia. Então, o Uhum. sexto ano é assim, admiro meus colegas que pegam o sexto ano, porque realmente vocês têm que fazer, na verdade, a recomposição de aprendizagem. Como é que a gente faz essa recomposição? Porque no quinto ano não teve, não É. é? Eles vão, eles É entram o crus. que é o que eu falo do nivelamento do sexto ano, não tem nivelamento. São conteúdos que eles não viram. Como que eu vou, o que é nivelamento, né? Não tem nivelamento. Você tem que entrar ali introduzindo o conteúdo e a adaptação de um ambiente novo, de um sistema novo. Eu falo que o sexto ano para você iniciar com a história agora mesmo eu estava até olhando aqui a relação dos conteúdos aqui e vendo os escritores da prova Paraná, gente. É muito complexo para um segundo, sabe? E é muito conteúdo sexto ano. Eu acho muito complexo e muito conteúdo, mas tá na base, tem É, que tá ali, tem que, é, né? Tá no currículo, a gente tem que seguir, né? Mas aí é onde que entra a didática, né? De que forma que eles vão absorver isso? Eu mesmo iniciei.
falando o que é história, trazendo história de um quebra-cabeça, criando quebra-cabeça, que tudo tem história, por isso que a gente vai, para engajar, para não ser uma coisa tão engessada e tão complexa, já ia assustar no primeiro momento, né? Tem que ir Verdade. levando mais lúdico, né? Porque eles estão nessa fase lúdica ainda, né? Então, eles gostam muito do desenho, eu abuso, né? Porque, nossa, eles fizeram os cartazes esses dias ali, nós fizemos sobre patrimônio material e imaterial, show, show. É um arraso, maravilhoso. Eles são bem criativos. É, Então, a gente tem que explorar essa parte, né? é, até o desenho que você tirou foto de uma aluna da Roda da Vida dos Cruzes, eu achei tão bonitinho, porque é a Uhum. forma deles se expressarem, né? Sim, É, isso aí eles é gostam. gostoso. Bom, então, ó, dando sequência ao nosso encontro, tá? A gente percebeu. E deixa eu só te fazer uma pergunta mais direta aqui do slide. Qual semelhança você conseguiu identificar naquelas 5 cartas que nós lemos, naqueles 5 contextos ali do Word Wall que você apresentou? Qual que é a semelhança entre as Entre situações elas, daqueles professores? Assim, eu ó, acho que no todos. contexto que cada professor trouxe. A semelhança ali, eu acho que abrange mais essa questão que a gente acabou de comentar já, que a gente percebe essa dificuldade, né? E de um vai gerando para o outro, né? E assim, são componentes diferentes, mas a gente acaba observando as mesmas dificuldades. Você vê lá na educação física, né? Da É, expressão ali do corporal, tem dificuldade, né? Onde a gente encontra, que a gente é. consegue observar, né? Infelizmente, é geral, né? Nós, de história, e todos os nossos colegas, uma das nossas maiores queixas é, a gente chega para trabalhar com o estudante, o conteúdo daquela série, e o estudante não tem aquele conhecimento prévio, né? Aí ele não consegue dar sequência. Como você falou, na educação física, daí a professora lá de física ou de ciências, o professor de arte. Engraçado que em arte, espaço público e privado, a gente também utiliza muito esse conceito em história, né? Então, não é só em arte que isso vai se refletir, se reflete também na nossa disciplina. Esse é o nosso desafio, né? Dessa nossa era aí como professor. Bom, então olha só. Que você acha, Carla? O que que você acredita que pode ter ocorrido no processo de ensino-aprendizagem que fez com que esses estudantes não desenvolvessem determinadas habilidades cognitivas, essenciais? Na sua opinião, o que você acredita que pode ter ocorrido? Eu acho bem complexo, porque nós estamos falando de séries que não diferentes, né, uma da outra, e na verdade seria para fazer uma ligação, né, de uma série vai ligando para outra, vai desenvolvendo essas habilidades, né? Eu acho que pode ser uma defasagem já lá desde o início, pode ser. Eu acho que não tem como pontuar exatamente, porque você não está ali com o aluno para identificar, você tem que saber o contexto, né? E outra que eu vejo agora, daí está incluindo algumas disciplinas aí dentro do componente. Cada ano muda uma coisa, parece que você não consegue dar sequência, então vai rompendo, tá quebrando, não consegue. E assim, o aluno vem lá do infantil, né, do Fundamental 1 com a bagagem, chega aqui no 2 é outra bagagem. Então, você vai ter que trabalhar igual nós temos alunos com dificuldade aí de aprendizagem. Beleza, isso aí, né, a gente vai encontrar. Mas e quando você tem um aluno já lá no sétimo, oitavo ano que ainda não está alfabetizado? O que que aconteceu? Ele tinha dificuldade, não foi visto, foi passando para frente, foi É, mandar, entendeu? Pode ter acontecido várias coisas. O certo ali, eu não sei o que aconteceu, né? O certo é analisar aluno por aluno, né? Teve algum rompimento? Não sei, pode ter sido. Não foi trabalhado? Pode não ter sido trabalhado. essa pergunta aqui ela é bem complexa, assim como a nossa É, profissão, né? Porque não é sim. só a sala de aula que determina se o aluno adquiriu ou desenvolveu aquelas habilidades, né? Porque assim, eu vejo quando é Realmente. um aluno ali que já tem
um diagnóstico, uma deficiência intelectual, você sabe que esse cognitivo dele está comprometido. Mas e quando é uma criança que não tem, né, nenhum transtorno? O que está acontecendo? Então, tem muitos fatores, né? Tem muitos fatores. Estímulo familiar? Pode ser que não tenha, né? Só a escola não vai dar conta, É né? A verdade, gente precisa ali de um trabalho conjunto, e às vezes tem um lado que não está fazendo a parte. Já esse cognitivo aí, né? A gente sabe que a cultura familiar conta muito, né? E isso a gente reflete na sala de aula. Então, se o aluno teve lá um episódio em casa no final de semana, esse aluno vai chegar como na segunda-feira? Ele não vai estar disposto a estudar essas habilidades cognitivas dele, como que vai estar? O foco dele não vai ser estudar, o foco dele está na situação lá de casa que não foi resolvida, né? Então, tem verdade. muitas coisas, É, né? a nossa profissão, ela é uma profissão muito complexa, por isso que ela é importante, né? Falar em profissão de professor, ela é essencial, porque como você falou, nós lidamos com um ser humano que é cheio de cargas emocionais, que tem o seu contexto familiar, tem seu contexto social, tem a parte cognitiva. Às vezes é um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, um laudo. Aí tem aluno que tem laudo, mas o sistema de saúde, a mãe não consegue acessar, demora meses para uma consulta. Então, é Sim. bem isso mesmo. E mesmo aqueles que, às vezes, têm ali, não tem nenhuma dificuldade, né? Mas também tem toda a parte emocional, social, política, que isso reflete na sala de aula. Então, realmente, essa pergunta, ela é muito complexa mesmo. E talvez, para a gente focar, né? Para a gente focar, assim, e ver, pensando na aplicação do seu PDP, da implementação e na temática, algo para a gente focar dentro de sala, talvez, né, o professor, é, talvez o professor, assim, é que ela ficou meio aberta. Talvez o professor fez uma atividade para avaliar, diagnóstica, e percebeu, né, que eles não desenvolveram essas habilidades. E talvez o professor, quando começou a trabalhar o conteúdo, não conseguiu fazer uma retomada. Aqui ninguém está colocando a culpa no professor. Pode ser pelo tempo, que às vezes não deu tempo, tem disciplinas no ensino médio que é uma só semanal, as duas também é pouco tempo, sabe? Então, nesse sentido, é, talvez em sala de aula, talvez isso não tenha ocorrido, tá? E é por isso que agora nós vamos focar na nossa referência, para a gente fazer, tentar fazer em sala de aula aquilo que nos cabe, né? Assim, qual que é o papel, por exemplo, né? Que nem você falou, tem várias situações ali que fazem com que o nosso aluno venha para a escola de uma maneira. Mas o papel do professor, e eu vou usar o seu exemplo, Carla, porque eu, em sala de aula, e você faz muito isso também, nós, professores de história, não dá para a gente não contextualizar, porque a nossa disciplina ela é muito antiga. E, ao mesmo tempo, é cheia de situações que a gente vive hoje que são resultados das escolhas nossas do passado, né? Mas, então, eu acho que se a gente contextualiza, fica mais fácil, tá? Então, por exemplo, quando você chega ali para o seu aluno, né? Que nem eu achei assim, bem, até falei para minha tutora, no feedback comigo, a sua preocupação de fazer uma prova, de pôr uma questão para aquele aluno que não se alfabetizou, aquele que tem problema, aí colocou um para ajudar o outro, e lá no Grêmio, uma coisa que me chamou a atenção foi um aluno que, no desenho, que só desenhava, você chegou perto dele. Então, mesmo com todos esses contextos, Carla, que eles trazem e que fogem foge do nosso controle, né? Que a gente, nossa, se a gente pudesse, a gente resolveria, não resolveria, né? Com Mas certeza. assim, a atuação de um professor que tem compromisso com esse aluno em sala de aula faz a diferença. Porque às vezes a única motivação que ele vai encontrar é com você na sala de aula.
entende? Não acabou. Você não sabe escrever, mas você desenha. Olha como você também é importante, você é inteligente, você também tem opinião, você tem valor. Mostre através do seu desenho, sabe? Então, assim, agora eu tô falando uma coisa muito pessoal minha, assim, por mais que a gente tenha muita dificuldade, a nossa profissão, eu acho ela maravilhosa. Nós temos um poder muito grande de fazer a diferença na vida do aluno, né? A gente tem esse poder. E quando você olha, tenta olhar ele, cada um do seu jeito, eu acho que esse é o caminho, né? Então, dando sequência, vamos ver o que que essa temática espera da gente, tá? Agora, então, olha só, nós vamos trabalhar recomposição da aprendizagem. Você já ouviu falar nesse termo? Sim, é o que ouvimos ultimamente, né? Só recomposição da Sim, aprendizagem, só isso. é. A Palco do gente dorme e momento, né? acorda, é verdade. Recomposição. Olha só, vou te dar um exemplo. Quando você chega na sala lá do sexto ano, tá? Você chega lá no teu cestinho. Pessoal, você foi, né, você vai fazer uma atividade. Lembra que a gente trabalhou no filme Cruz? A menininha, como que ela buscava a comida dela? Quando você faz essa retomada do que você trabalhou na aula anterior, para poder explicar o que você quer que eles façam agora. Você acha que isso tem a ver com recomposição da aprendizagem? Quando você está fazendo aquela retomada no início da aula. Sim. Hoje mesmo eu fiz uma revisão, porque eu vou aplicar a prova com o oitavo ano. E eu estou trabalhando um vídeo sobre as revoluções inglesas. E eu vou fazendo o vídeo de 8 minutos, nós já estamos 3 aulas no vídeo, porque eu vou no vídeo, vou no quadro e vamos contextualizando, igual você falou. Eu estou falando lá da Revolução Inglesa, mas eu estou falando do dia atual hoje, de gripe aviária, de por que que acontece isso, vou lá na monarquia, volto no parlamento e vem na república e vai escorrendo ali. Isso é recomposição. Eu fiz hoje a revisão para prova em cima de um vídeo que a gente, um assunto que a gente está falando, já está até um pouco maçante, mas tem que ser assim, tem que ser mastigado muitas vezes, né? Esmiuçado para ver se entra ali dentro. E esse dia eu até pensei, falei, meu Deus, acho que eu vou ter que começar a fazer um teatro aqui daqui a pouco, assim, encenar, colocar uma roupa, ver se chama atenção, porque muitas vezes só o falar cansa, né? Cansa para mim, como cansa para eles ouvir. Então, assim, eu sempre gosto de abordar de uma forma assim, igual agora, foi com vídeo, na outra foi um filme, o outro é uma charge, inicio com uma charge, uma caricatura, e tem que estar, porque, eu acredito que está dentro, sim, dessa recomposição, né? Você está retomando algo ali que eles já estudou, que a gente está conversando, mas com essa retomada, eu consigo saber o quanto eles já entenderam, o quanto eles já sabem, e eles também já vão sempre alguma coisa eles vão pegar de novo, né? Porque às vezes tem um aluno que já levanta e fala, o outro não tinha pego daquela forma, não tinha compreendido, ali é uma recomposição, né? A gente está fazendo sim uma recomposição. Esse é o Sim. intuito, né? Então, o que que eu percebo? Aquele professor, Carla, que sempre teve compromisso com seus estudantes, com a aprendizagem deles, e que pelas duas implementações suas que eu assisti, eu observo isso muito em você, a gente já faz esse trabalho, né? Como agora nós queremos a questão da competência dos alunos, a SED tem buscado uma sistematização maior. Mas todo professor que tem comprometimento com o estudante, com a aprendizagem, que nem você mesma colocou, né? E eu me vejo muito nos seus exemplos. Eu antes queria que eles aprendessem tudo, eu não queria. Então, se pelo menos um conteúdo, ou uma parte do conteúdo, eles entenderem, sabe? E geralmente aquela parte que a gente vê que ele vai usar esse conceito num outro conteúdo que na nossa vida real, por exemplo, que nem você falou, a questão do parlamento, das revoluções inglesas, né? Hoje, as formas de monarquia, o nosso país que é presidencialista, se eles conseguirem entender, já está bom.
E você não acha que isso, quando a gente fazia essa seleção, a gente não usava esse termo, mas quando a gente focava pelo menos uma parte que a gente achava importantíssima eles aprenderem, você não acredita, você não acha que a gente já estava trabalhando com esses descritores? Eu quero que eles entendam isso, porque vamos supor, as formas de poder de governo, as lutas, as formas de poder, suas relações do poder, isso vai ter em todos os outros períodos da história, inclusive agora na nossa realidade, sabe? Então, eu vejo assim, essa formação, e eu falei assim, a Carla agora vai ficar mais tranquila, ficou meio corridinha a formação passada. Por quê, Carla? Porque a gente tem compromisso, sabe? A gente tem compromisso com os nossos estudantes. Então, e na verdade é um trabalho, e eu agradeço muito, sou muito grata a Deus por isso, que lá no colégio onde eu trabalho, agora trabalhando com você, eu sempre tenho colegas muito bons comigo, e isso nos ajuda, porque todas as profissões têm desafios, e a gente, por estar no Brasil, por termos N desafios na escola pública, isso me motiva a continuar, sabe? É ver meu colega do lado aqui, tentando fazer o melhor em sala de aula, ver você, mesmo online, parece que a gente é tão próximas, né? Tava pensando, nossa formação é online, mas parece que a gente tem uma relação tão próxima. Então, isso é muito bom, tá? Então, olha só, para confortar um pouco o nosso coração, né? Que não é algo só nosso, não é algo do nosso estado, infelizmente ainda é do Brasil. Você pode só ler a manchete para nós, por gentileza? É, mais da metade dos estudantes brasileiros não tem noções básicas de matemática. Fato. Apenas 3,7% dos alunos do ensino médio público têm bom aprendizado em matemática. O Brasil, que lê menos, pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Veja raio-x. É duro, né? Uhum. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essas manchetes? Olha, essa questão da matemática, a gente, até que na escola a gente tem tentado buscar aí meios, né, estratégia para estar tentando minimizar essa situação, não que vai sanar, né? Mas minimizar essa questão aqui dessas noções básicas. É o básico, que é a matemática e o português. Português, interpretação de texto e as noções básicas de matemática. Gente, uma tabuada. É uma Sim, tabuada. E, e você vê que isso, assim, parece que tá geral. É geral, né? Mas a gente percebe muito. E assim, nós que estamos em sala, né? E eu não preciso ser de matemática para eu ver isso, eu não preciso ser de língua portuguesa para eu ver isso, né? Todas as disciplinas porque às vezes eu tenho um dado ali, né? De história, eu estou trabalhando ali um dado populacional, ó, a população de tal, 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 vamos fazer aí, olha, de ano para tal ano, quantos anos será que aconteceu isso aí? Eles não dão conta. Então, assim, eu não preciso é, ser da matemática para eu ver isso, né? Não preciso ser da língua portuguesa para eu ver que eles não conseguem interpretar um texto. Então, é assustador esses dados, né? Mas é real, isso é verdade mesmo. eu também eu concordo. Concordo plenamente com o que você falou. É algo muito corriqueiro da nossa prática. Eu lembro que em Revolução Francesa, 98% da população fazia parte do terceiro estado. Não, acho que 97%, isso mesmo. Aí 2% era da nobreza, 1% do clero, lá na França. E aí fazia uma porcentagem, tinha uma atividade no livro, não sei se no teu livro tinha, do Boulos, da FTD. Eles não conseguiam fazer a regrinha de 3 lá da porcentagem. Eles não sabem identificar o século. Toda vez que eu coloco Exatamente. séculos, né, e história é virada em século, o sexto ano eu já iniciei trabalhando os séculos, porque eles não conseguem localizar que século que é. Aí eu já coloco lá na frente que século que é. Coloco em Romanos e coloco o número também, para ver se consegue trabalhar um pouco mais, né, essa noção de, mas eles não dão conta. Você parece que não É consegue entender, verdade, usa. Então, assim, vai expandindo para as outras disciplinas, né? É com geral. certeza.
Recomposição da aprendizagem. Professor, durante suas práticas pedagógicas em sala de aula, percebeu que algum estudante não havia desenvolvido uma determinada habilidade essencial? Se sim, o que você fez? Você acabou já de dar exemplos do século, né, que você faz essa retomada, mas caso você queira trazer um outro exemplo, Carla, fica à vontade, né? Tenho certeza que você observa que eles trouxeram alguma coisa que eles não tinham aprendido, uma habilidade para entender aquele conteúdo de história. E se você quiser dar um outro exemplo, Então, eu, assim, como eu tô ali com o oitavo ano, tacado ali em entender o que é república, o que é monarquia, porque se eu falei, gente, eu vou desenhar, eu desenho no quadro, eu já desenhei, eu já falei, gente, isso é o básico para a gente compreender, diferenciar o que é república, o que é monarquia, aí vai eu lá. Então, daí, quem entendeu? Aí um ou outro fala que entendeu, a maioria não entendeu. Eu falei, não, vocês não entenderam. Espera aí que eu vou desenhar. Aí vou ali numa parte mais lúdica, brinco, faço uma piadinha e entro ali na linguagem mais adolescente deles ali. E fui no quadro, fiz a coroinha, aí eu faço feinho lá e já falo, olha, eu não tô dando conta de desenhar uma coroa, eu não sou boa. Aí já chama alguém, ó, quem consegue me desenhar aqui? Eu sei que aqui tem bons desenhistas, trago um para vir desenhar. Ah, agora eu preciso que alguém fui desenhar um hominho lá, ficou horrível mesmo, porque eu não sou boa no desenho mesmo. Já, então vem outro aqui, já vai fazendo aqui. Vamos lá, puxa uma flecha aqui, vamos ali. Então assim, trago mais para esse lúdico ali, para eles ir diferenciando, né? E, ó, qual que é o nosso presidente hoje? O nosso presidente é um rei? E como que era o sistema de rei, quando tem o rei, o poder. Daí eu tenho com eles, eu falei, vocês não podem nunca mais esquecer, porque aqui na nossa cidade nós temos uma praça que tem um chafariz. Eu falei, ó, se eu fosse o rei, de- com todo esse poder na minha mão, de liderança, né? Vamos pensar lá num absolutismo. Eu ia chegar aqui e falar, eu quero que tire esse chafariz aí, e coloque a minha estátua. Deu brincando, não ia ficar muito bonito, mas eu ia querer que colocasse lá, né? Falei, se fosse o presidente, ele ia chegar aqui hoje para o nosso prefeito e falar, tira esse chafariz que você mandou fazer aqui há 2 anos atrás aí e coloca a minha estátua. Poderia? Aí eles já vão fazendo essa ligação. Então, assim, nessa parte mais lúdica ali, e eles vão começando a entender. Daí todo dia eu volto lá e conto a historinha do chafariz e da estátua. Eu falei, vocês vão até final do ano, vocês vão contar para a escola inteira a historinha do chafariz e da estátua da rainha, da professora Carla. Aí eles já estão, quando eu falo, e o chafariz, eles já lembram da história daí. Mas aí vai indo assim. são formas que nós vamos encontrando de acordo com a realidade da turma, não é mesmo? E quando Exato. você fala do prefeito, você está trabalhando a divisão de poderes, né? Nós temos o Eles. prefeito aqui, que é o executivo, o presidente lá, Sim, que eles trabalham isso depois em iluminismo, o sim, oitavo ano, a Revolução Francesa, então tá certo, e que tem até, e que é a base da nossa a sociedade. A base. gente tem hoje presidente por conta de tudo isso que aconteceu. Senão, provavelmente nós seríamos ainda, estaríamos com Dom Pedro Isso, oitavo, isso. décimo, É, sei lá. então daí hoje Mas é mesmo eu muito falei para bem. eles, falei, e daí eu vou lá, e daí agora, que sistema assim, se fosse pra gente, qual que vocês preferiam? É melhor estar com o rei, com o poder todo centralizado na sua mão, ou estar com um presidente em que ele tem o poder? Será que ele tem todo o poder na mão? Aí vai fazendo essas jogadinhas e fazendo eles pensar, né, para eles compreender. E assim a gente vai, levando de uma forma mais lúdica e vendo, sempre trazendo, igual tem um aluno que mora no sítio, então ele vem de ônibus, né? E agora daí tá começando essa a questão da gripe aviária. Eu falei, tá, mas daí só o pai do fulano ali que vai ter prejuízo, porque ele tem aviário, será que para nós? Porque agora, eu nem ligo para os Estados Unidos, por que que eu estou estudando Revolução Inglesa, Inglaterra, o que que eu tenho a ver com isso? Isso não importa em nada para nós, né? Ele falou assim: então, se o Brasil agora não está mais podendo exportar o frango, que é a Cevale, que muitos de vocês aqui têm familiar que trabalha lá na Cevale, não vai prejudicar ninguém. Isso não pode gerar desemprego, aumento do preço dos produtos, né? Que nós somos consumidor final, não vai afetar. Então, vai levando, ligando essa ponte ali, trazendo para o real deles a realidade que eles vivem, né? E levando lá no passado, contextualizando, trazendo essa importância, porque que é importante a gente entender, né, o que aconteceu lá no passado. Acho que a gente tem que sempre buscar essa Exatamente, importância. verdade.
Então, olha só, dando sequência, né, dando continuidade ao nosso encontro de diagnóstico, é importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037 de 2024, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Né? Então, é o que a SED espera da gente enquanto professores, né? Então, nós vamos utilizar. Qual que é o objetivo da referência 6? Utilizar dados de avaliações internas e externas para planejar práticas pedagógicas que promovam a superação de lacunas de aprendizado. Como que nós vamos fazer isso agora na temática 3, tá? Então, primeiro, ó, nós vamos conhecer essa referência docente. Ela não é estranha para ti, não é mesmo? Porque nós estamos já habituados com o SAEB, nós estamos habituados com a prova Paraná. Então, o que que ela pede? Ela pede que tanto eu, você, Carla, a gente faça o quê? A gente, a partir dos resultados dessas avaliações externas, observe lá onde foi que nossos alunos, de repente, a turma teve mais dificuldade e planeje uma atividade pedagógica para superar, que promova a superação dessa lacuna de aprendizagem, tá? Então, olha só, nosso percurso formativo. Então, o que que nós vamos fazer nessa temática para te auxiliar a pensar na sua implementação? Nós vamos nos apropriar de dados de avaliações externas, tanto do SAEB ou da Prova Paraná e da Prova Paraná, saber como obter e explorar os dados de matriz de referência e de resultados das avaliações externas. Então, nós vamos aprender a consultar esses dados. Você lá da sua escola, aí da sua escola, para você verificar o seu sexto ano. Olha, o seu sexto ano, você tem duas avaliações para você observar. Karina, eu vou olhar o SAEB, porque lá tem português. Eu quero ver lá no descritor de português como que está a interpretação da turma. Como você bem falou, se o aluno vai bem em português, logicamente, isso se reflete não só na nossa disciplina, mas em todas as outras, né? Na comunicação dele, na interpretação. Então, o nosso percurso formativo vai passar por essa atividade, da gente se apropriar desses dados. Bom, seguindo, né? E aí, depois que a gente se apropriou, aprendeu a consultar, nós vamos planejar essa prática pedagógica. Então, nós vamos explorar e planejar, por meio de matriz de referência, possibilidades de implementação de atividades de recomposição de aprendizagem. Então, qual que é o objetivo da nossa temática 3? É você criar, elaborar uma atividade de recomposição de aprendizagem baseada em um dado que você vai escolher, ou do SAEB, ou da Prova Paraná, para aplicar com uma das suas turmas, visando o quê? Que eles consigam superar aquela dificuldade que eles apresentaram nessa avaliação externa. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sim. Precisa certo dos comprovantes, né? Olha só. Então, nós pretendemos promover superação de lacunas de aprendizagem. Como? Através dessa atividade de recomposição de aprendizagem, que você vai escolher uma turma para aplicar nessa turma, a partir dos resultados das avaliações externas. Refletir como na prática, promover recomposição de aprendizagem, certo? E olha só, no próximo encontro, Carla, eu vou pedir até para você já trazer, pegar com a sua. Acho que você já tem. Em algum momento, os diretores colocam, pelo menos aqui na escola, a senha e o login. Acho que é do BI que sai os resultados da nossa avaliação Paraná, né?
e do SAEB. Então, porque no próximo encontro nós vamos Aham. ajudar, sabe, a olhar lá e verificar os resultados da sua escola, pela sua turma, tanto do SAEB quanto da Prova Paraná, tá? Então, não sei se você tem. Geralmente, a Prova Paraná parece que o resultado ia ficar disponível dia 30 agora. Então, ele fica no Power BI, se eu não me engano. Daí a gente observa lá o núcleo, a escola, né? A gente identifica, tá? Isso nós vamos fazer também já no nosso próximo encontro. A gente vai ter um momento só para fazer essa busca de dados, tá? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Nas últimas décadas, o Brasil vem reformulando políticas educacionais que visam a promoção da qualidade do ensino das suas escolas. Muitas dessas políticas são inspiradas a partir da utilização de avaliações centralizadas que visam mensurar o desempenho escolar dos estudantes. Dentre essas avaliações em larga escala temos, por exemplo, o SAEB e o SAEP. Você pode ler para nós? Travou. Travou. Eu não estou conseguindo ver o slide. Não sei, tá tudo Como? preto. Não Ué, sei se é na internet aqui. pode ser, Carla. Pode Sabe ser, por né? quê? Ó, eu estou apresentando e aqui está chovendo. Pode ser até a minha internet. Tá Vê tudo se eu, preto. ó, se eu tirar a minha câmera, vê se aparece o slide para você. Apareceu? Não. Não? Tá, porque eu estou apresentando. Então eu vou ler, tudo bem? Ó, eu vou compartilhar aqui com você. Você consegue entrar no Classroom para pegar o slide? Mas eu estou com ele aberto aqui, ó. Espera aí que eu vou pôr para você ali. Aí Mas você eu vai não sei se acompanhando por aí. tá querendo aparecer aqui. Eu vou atualizar. Ó, aqui tem o slide para você acompanhar, tá? Caso não apareça. Agora apareceu. Ai, que bom. Você consegue ler ou você quer que eu leia? Eu vou ler. Tá bom. Nas últimas décadas, o Brasil vem reformulando políticas educacionais que visam a promoção da qualidade do ensino das suas escolas. Muitas dessas políticas são inspiradas a partir da utilização de avaliações centralizadas que visam mensurar o desempenho escolar dos estudantes. Dentre essas avaliações, em larga escala, temos, por exemplo, o SAEB e o SAEP, Sistema de Avaliação da Educação Básica. É um sistema de avaliações que permite às escolas e às redes municipais e estaduais de ensino avaliarem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. Muito bem. Agora, olha só. SAEP. Pode ler para nós, por gentileza. É um sistema próprio de avaliação do Estado do Paraná. Seu objetivo é disponibilizar informações relevantes quanto ao desempenho cognitivo dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Muito bem. Então, nós temos duas avaliações externas aqui, que é o SAEB, que ele é em nível nacional, e tem um sistema de avaliação do Estado do Paraná, da Secretaria de Educação, tá? Então, seguindo aqui. A avaliação externa, matriz de referência do SAEB e do SAEP. Então, olha só, algo muito importante para o SAEB, que precisamos ter acesso, são suas matrizes de referência. A matriz de referência do SAEB é estruturada a partir de competências e habilidades que se espera que o estudante tenha desenvolvido na etapa da educação básica avaliada. Então, ela é feita em cima dessas competências e habilidades, que muitas vezes é aquele momento que a gente chega na aula e faz aquelas perguntas para o estudante, que a gente chama de tirar o conhecimento prévio dele, para ver se ele entendeu, né? Se ele tem um conceito de república, se ele tem um conceito de monarquia. Matriz de referência do SAEP baseia-se no currículo, selecionando determinadas habilidades que podem aferir o desenvolvimento cognitivo dos estudantes em avaliações internas e externas. Então,
O SAEB, ele que nós vamos, né, nós temos no Saiba Mais também, essas matrizes de referência, ele se baseia, essa prova é construída para verificar algumas habilidades e competências. Tanto é que a BNCC, ela é organizada em habilidades e competências, né? Aí tem a matriz de referência do SAEP, que é uma avaliação externa, mas do estado do Paraná, e eles vão se basear no nosso currículo, no currículo estadual do Paraná, onde eles também desenvolvem algumas habilidades, eles buscam, selecionam algumas habilidades para a gente poder verificar se o estudante desenvolveu, se ele tem aquele conteúdo, aquela habilidade, se ele identificou, se ele sabe diferenciar uma república, sistemas de poder de uma monarquia parlamentar. Só exemplificando na nossa disciplina, tá? Bom, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem até aqui? Em relação ao SAEB e o SAEP, Eu também sim. Agora tá funcionando. alguma dúvida? A dúvida é depois, né? Tá, então assim, Agora, conforme vão surgindo as dúvidas, a gente vai conversando, tá? Então, Carla, olha só, agora nós vamos conhecer o PDP, que na verdade você já está na terceira temática. Então, assim, eu não sei se você tem alguma dúvida em relação ao PDP. Até nós tivemos um combinado no nosso último feedback, que a gente ia aproveitar bastante tempo para a gente trabalhar o PDP, tá? Então, ó, o plano de desenvolvimento profissional é uma ferramenta estratégica que orienta o crescimento contínuo do docente, aprimorando suas competências ao longo da carreira. Está vinculado à identidade de carreira do professor, permitindo alinhar suas aspirações ao desenvolvimento das suas capacidades. Promove a adaptação às mudanças educacionais e a reflexão sobre a prática. Este ano, construiremos um documento do PDP a cada temática. Então, a gente fez lá na referência das instâncias, na 5, agora na referência 6 também. Em cada encontro, uma sessão será desenvolvida, tá? Então, agora, pelo um pouco que a gente conversou sobre SAEB e SAEP, nós vamos começar a preencher o seu PDP. Lá no nosso Classroom, eu já coloquei o seu PDP lá. Não sei se você consegue ter acesso a ele. Se não conseguir, eu já copio o link dele aqui. Então, nesse momento, Carla, olha só, nós vamos fazer o que a gente sempre fez nas temáticas anteriores, tá? Nós vamos preencher a identificação, nós vamos responder a autoavaliação, e depois nós vamos conversar antes de preencher o pré-planejamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiu perceber o que que nós esperamos, qual é o objetivo dessa temática? O que que você terá que fazer como professora? Você conseguiu identificar? O que sim, que é? vou ter que observar qual é ali a dificuldade ali e desenvolver uma prática para recuperar esse aluno aí, né? Basicamente Isso, isso. Ter que perfeito, tá? pensar ali na dificuldade, igual se é a interpretação de texto com a turma do nono ano, fazer avaliar Fechou. uma atividade ali para recuperar essa dificuldade aí, essa defasagem, se for defasagem, né? Seria isso, né? Isso. Você vai verificar os resultados, né, de uma avaliação externa e você vai elaborar uma atividade para recompor essa dificuldade, Tá, certinho? daí eu posso pegar, no caso, o resultado dessa última agora aqui, que foi a prova Paraná, Pode, né? pode. Que eu nem sei se, eu vi que a pedagoga estava ainda fazendo a correção semana passada, ainda não sei se o resultado já foi, eu vou ter que verificar aqui, mas pode ser a da prova Paraná, né? A última agora. Porque daí teve Perfeita. história, né? Eles fizeram, né? Ali eu posso. Tá, daí eu vou ver o resultado geral dela ou eu vou pegar do meu componente? Como que eu vou fazer Então, olha só, para analisar nós isso?
Nós temos dois temas, um e o dois, tá? Então, o que que a gente. Deixa eu só abrir aqui o teu PDP, que eu tô vendo que tem uma. Deixa eu só abrir teu PDP aqui, eu compartilhei ele com você já. Sim, já abri aqui Deixa eu, também. deixa eu ver o tema um, tá? Aplicar uma atividade de recomposição de menor acerto. Aqui eu acho que eu vou pedir para ele arrumar, que ele colocou Saeb nos dois, mas é Saeb, tá? Então, olha só. No tema um, Carla, você vai escolher trabalhar, se você escolher o tema um, você vai escolher trabalhar com a prova Paraná. Porque a prova Paraná, ela é baseada no quê? Através dos descritores, né? Que a gente tem lá no nosso RCO, que até ele já traz para nós. Você identifica no RCO, os descritores, às vezes? Sim, sim. Estudantes, Pois né? é, eu acho que a prova Paraná é para o tema 2, tá aqui no meu. O tema um tá SAEP, mas tá SAEB, mas é SAEP, mas o tema 2 é prova Paraná. Para mim aqui tá assim. Tema um É, SAEB e tema 2 prova Paraná. no seu PDP? Uhum, no meu PDP. Porque Onde o você está SAEP é vendo só isso? por. Eu tô vendo no PDP que tava lá no Class. Abri agora. Isso, ó, eu também tô com ele aqui, ó, avaliação externa, Saeb. Aí, É, ó, porque ali, ó, aí no tema 2 ó, matriz de referência da prova Paraná de 2025. Tá, tá certo. É, acho que você que falou, né? No tema um que daí seria a prova Paraná. Porque daí, ó, no tema um Saeb, na tema 2 no seu também tá aí de negrita aí, ó, tema 2 aplicar uma atividade de recomposição utilizando a matriz de referência da prova Paraná. aplicar uma atividade de recomposição de aprendizagem utilizando os descritores de menor acerto. Está no tema um aqui do slide que eu estou compartilhando. É, só que daí é do Saeb. E o tema 2 é do da prova Paraná, só que daí tá lá, Ah, o que tá. dialoga com a matriz de Ah, referência do tá. Saeb, né? Verdade. Tá certo, tá certo. É que Então no meu você não vai tá tão escolher. explicadinho assim. Deixa eu Tá. ver. Então deixa eu olhar Não, ali tá o teu igual. roteiro. Não, Tá igual? tá Tá. igual. Tá igual. Uhum, Uhum. é isso aí. Tá. Ai, que bom. Também vai Eu aplicar que não ele, né? consegui entender. Então é amanhã que tem que Então, assim, Carla, então o tema um seria o Saeb, eu confundi, estava falando que o tema um seria a prova Paraná. E o tema 2 seria a prova Paraná, tá? Aplicar uma atividade de recomposição. Então, você vai escolher. Assim, não sei se você já escolheu aí agora, nesse primeiro momento, porque o tema um é o Saeb. E você já fez essa escolha agora? Qual que você vai Não, querer? não, porque assim, eu acho assim, tá meio complicado quando já pede pra gente fazer essa escolha, foi igual da outra vez, que até ficou algumas coisas lá sem preencher. Por assim, eu não tenho nenhum dado aqui, como que eu vou saber qual dos dois, né? Eu teria que analisar os dois e ver o Isso. que vai se enquadrar melhor com a minha disciplina, né? Ótimo. Então, Aí eu assim, ó. teria que entrar lá no BI, tá analisando lá. Eu nem sei se já tem o resultado da prova. Eu tenho que ver aqui com a direção se já saiu, se já tem o resultado lá. Não Uhum. tem, né? Não, a professora tá falando aqui que não tem ainda do Tá, Saeb agora, da não prova tem Paraná, né? problema. De 2025. Então, Daí eu não sei, né? Mas tá eu vou ótimo. pensar assim, então. Eu vou trabalhar com o Saeb, porque daí eu vou ter que pegar o resultado do ano passado, né? O Saeb, o resultado, esse ano é ano de Saeb. O ano passado saiu, o ano retrasado saiu o resultado, Atrasado. né? É. Tá. Então, olha só. Eu vou, enquanto você vai preenchendo, então vamos fazer um combinado. Você pode ir preenchendo calmamente a identificação, preenchendo ali a sua autoavaliação, e eu vou procurar aqui o link da gente acessar o Saeb, tá bom? Tá. Aí para a gente dar uma olhadinha nele. Então, eu coloquei aqui para você, tá? Se caso você já conseguiu abrir seu PDP, qualquer dúvida me chama, tá? Para a gente fazer dessa Eu parte com abri. bastante calma. Tá, eu abri, mas não tá Beleza? liberado o acesso. Daí você vai ter que liberar aí, tá? Eu vou pedir aqui a permissão de Espera acesso, aí. de acesso. Não tem mais do que disso, é só amanhã. Cartaz não é.
Veio que eu corrigir. Ó, esse aqui, ó, tem que entregar para o Matheus. Vamos, Você está como editor? Bom, vamos lá. Ó, Envelope. acredito que deu, Carla. Vê se deu. Corrente artificial. Isso, tem um envelope. Vai tirar. 16 postagem. Compartilha. Ai, foi lá pro e-mail. Vou ter que abrir do e-mail. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu tentar aqui. Vou ter que abrir o e-mail. Eu vou copiar e colar de novo para você aqui. Você Ver que se foi, dá. cada. Compartilhar. Dá pra pegar uns matemáticos aí. Vamos, né? Ó, tô compartilhando de novo. Vê se você. Acredito que sim, porque eu te coloquei como editora, tá? Deixa eu ver. De física? Eu chutei tudo naquela merda lá. Oh, meu Deus, Agora sim. Mas daí esse aqui já vai lá para dentro do Class, lá naquela parte lá? Tá, porque eu já coloquei lá no Class já, tá? É o Seu esse PDP. aqui agora? Então, mas é o de Isso. lá que não estava editável. Daí esse aqui que eu tô aqui agora vai ficar lá já, né? Sim, sim. Tá. Uhum, porque foi por. É o mesmo documento, tá? Ele já vai alterando lá. Eu não lembro, eu só postei muito.
Karina, eu preenchi ali, aí eu comecei o pré-planejamento, mas eu fiz só a 2 e a um e a 3, 4 e 5 vai ficar aqui, ainda eu preciso pensar na turma, né? Eu vou ter que ver os Uhum. dados ali e Vo- pensar na turma. Pensei no nono ano por conta da interpretação de texto, mas não sei. Uhum. Tá. Eu vou. Então, olha só. Sempre busco atingir. Você ainda não pensou, você ainda não identificou qual é a temática, o tema, na verdade, né? Se vai ser o SAEB ou a Prova Paraná ou a turma, não tem problema. Então, olha só, Carla. No Saiba Mais, tem alguns materiais para a gente poder aprender melhor, se aprofundar nesses temas, tá? Então, eu vou aproveitar que a gente ainda tem um tempo, eu vou passar para você. Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui, vou pegar certinho do nosso slide para você depois seguir o caminho. Então, só lembrando, se você for utilizar o SAEB, os dados do SAEB, você vai usar o tema 1. Você vai pegar os resultados do SAEB de 2023 da sua escola. Então, veja bem, 23 de janeiro, o 25. nono ano, só que esse nono ano, vamos supor que você escolheu uma turma de nono ano. O SAEB é aplicado Esquece. no sexto e no nono, e no terceiro ano, né? Então, nono ano em 2023, acho que estava no sétimo, é isso? É. Código, claro. Isso. Parece uma emenda cadastral. É. Então, tá. A prova Paraná, se você ficar com a temática, com o tema 2, você pode pegar os descritores da prova Paraná, pegar um deles que é a sua turma dentro do seu componente curricular e escolher, no caso, um descritor que eles ficaram ali, demonstraram não aprender, né? Tiveram dificuldades e criar uma atividade de recomposição, tá? Então, vamos lá. No Em Ação 2, né, aqui fala sobre o pré-planejamento, mas a gente está conhecendo, se aprofundando, na verdade a gente já conhece, o que a gente está se aprofundando nessas avaliações externas. Aí é o seguinte, no Saiba Mais, ele deixou um material, o tutor deixou um material bem legal, e a gente vai aproveitar agora, ó, é aqui nesse linkzinho, você entra, e você vai acessar o Geniali, para você poder ter acesso aí a mais informações sobre as avaliações externas, tá? Então, quando você clicar nesse link aqui, ó, você vai ter acesso ao Geniário. Vou abrir aqui, vou compartilhar com você, que eu já abri, para gente. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para a gente conhecer um pouco mais, se aprofundar em relação a essas avaliações externas. Então, olha só, Carla, quando você abrir, você tem todo esse caminho aqui para você poder explorar, tá? Então, olha só. Primeiro, um vídeo ilustrativo, que a gente vai assistir juntas agora, para a gente poder aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre essas avaliações externas, tá? É um vídeo rapidinho e a gente vai assistir. Deixa eu colocar aqui, não está aparecendo para você. Aqui. Então, olha só. O INEP realiza avaliações e exames que acompanham a educação em todo o Brasil. No ensino médio, temos o Enem, o maior exame do país que define o futuro do jovem brasileiro, avaliando o desempenho escolar ao final do ensino médio. Ele é importante por vários motivos. Além de ser uma autoavaliação do participante, o Enem também cria uma referência nacional para aperfeiçoar os currículos do ensino médio e pode ser usado como acesso à educação superior e a programas de financiamento estudantil. Mas não é só o Enem que é desenvolvido pelo INEP, não. Existe também o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é aplicado a cada 2 anos em escolas de todo o país. O SAEB
reflete os níveis de aprendizagem de língua portuguesa, matemática e ciências demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados, utilizando como instrumentos a aplicação de testes e questionários nas escolas. Os questionários avaliam fatores associados ao desempenho, nível socioeconômico, formação de professores e condições de trabalho, habilidades socioemocionais. Da integração entre o censo escolar e o SAEB, sai mais um importante dado para a educação brasileira, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB é o resultado de dois conceitos muito importantes para avaliar a qualidade da educação: o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes em português e matemática. A união desses dois dados permite traçar metas de qualidade educacional para o sistema de ensino e para a própria escola. E com o Enseja, o Exame para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INEP consegue ajudar quem não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada a obter os seus diplomas. E o Enseja é realizado no sistema prisional brasileiro e até fora do país. Tá vendo? Esses são apenas alguns dos trabalhos que o INEP faz pela educação básica no Brasil. Quer saber mais? Entre no portal e nas redes sociais para saber como o INEP está transformando a educação brasileira. INEP. O mundo muda na velocidade da educação. Marla, você gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Sobre o vídeo do SAEB? Tranquilo. Tranquilo, é assim, deu para. É mais ou menos aquilo que a gente já tem contato nas escolas, né? A cada 2 anos, ele vai depois dar o resultado do IDEB. O que que ocorre? Ele trabalha com, pode ver, inclusive ele leva em consideração questões socioeconômicas, aquilo que você falou, são muitas situações que refletem na aprendizagem do aluno em sala. E ali ele tem a nota do IDEB, ela é composta por dois âmbitos, digamos assim, a questão da repetência e do abandono, que é algo que a gente já tem trabalhado muito na questão do Estado, né? A questão da frequência, da questão da aprovação e na proficiência. Então, por isso que, se você observar, nós tivemos algumas mudanças esse ano, porque nós precisamos mudar a nota dos nossos alunos, a proficiência mesmo, a nota de que cada aluno seu ali do 9º ano, do meu, vai tirar nessas avaliações. É por isso que nós temos a disciplina de recomposição da aprendizagem matemática e língua portuguesa, mais um professor para auxiliar esses professores, porque o que eu observo é que a Secretaria da Educação agora está trabalhando na questão da proficiência, na questão das competências e habilidades mesmo do estudante, entende? Porque essa questão de aprovação de aluno, de frequência, é algo que a gente já vem fazendo há algum tempo já no Estado, tá? Então, aí seguindo aqui esse Canva, nós temos aqui, ó, no número 2, ó, clique aqui para conhecer a história do SAEB, clique aqui para acessar o site oficial da Prova Paraná, caso você escolha o tema 2, clique aqui para acessar a matriz de referência do SAEB, e aqui embaixo a do SAEB, tá? Então, eu vou clicar aqui na do SAEB para mostrar para você. Já cliquei na do SAEB, tá? Ó, e abriu aqui essa página. Então, aqui, Carla, são as matrizes. O que nós vamos precisar, e você já pode, depois, no tempo que você tiver, assim, sua hora de atividade, pegar aí o código da sua escola para poder você ter acesso ao IDEB da sua escola, né? Tendo o ensino fundamental, tendo o ensino médio, né? Como você vai trabalhar o 9º ano, seria importante pegar do ensino fundamental. Esse 9º que está hoje, eu acho que em 2023 eles estavam no 7º, eles não foram avaliados, e 2021 teve SAEB também, né? 2021 eles eram 5º ano, eles tinham sido avaliados no município. Então, aqui, ó, são as referências, tá? As referências, as matrizes de referência do SAEB. Então, para a gente poder explorar. Então, vamos lá. Ó,
matrizes e escalas, matrizes de referências do SAEB de 2021 a 2023. Então, vamos supor que você escolha abrir uma outra página. Agora eu vou compartilhar outra página com você. Vamos supor que você escolheu ali o 9º ano, né? Então, o que eles cobram na matriz de referência do 9º ano, tá? Pegamos língua portuguesa, porque como você tinha falado para mim, Karina, a questão da interpretação, história. Então, vamos dar uma olhada, ó. Tem aqui a matriz de referência de língua portuguesa do 5º ano, né? Os descritores do 9º, tá? Então, vamos lá. Aqui do 5º ano e aqui do 9º, ó. Então, quais são as matrizes de referência que depois, quando você tiver o código da sua escola, a gente pode fazer juntas isso, você só lembra de trazer para o próximo encontro, porque sempre sobram uns minutos do nosso encontro, tá? E aí a gente aproveita e vai pesquisando juntas, ó, vai verificando essas informações. E é bem aquilo que você falou, ó. Quais são o que eles pedem? O que o SAEB, ele avalia nos seus estudantes, avaliou no SAEB passado e vai avaliar agora nos seus estudantes, ó, localizar informações explícitas em um texto. Isso você trabalha em história? Trabalha, né? Mesmo que seja a língua portuguesa. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Questão, sabe o que me veio na cabeça? Aquelas charges do Hitler invadindo a Europa, a Polônia, aquelas menininhas que é muito, muito comum ter nos livros de história, sabe? Identificar o tema de um texto, distinguirem um fato da opinião relativa a esse fato, né? Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Ou seja, o fato, vamos supor, o nazismo existiu e uma opinião relativa ao nazismo, né? Isso é uma opinião ou é o fato, tá? Está relacionada ao fato. Interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso. A gente usa isso em história? Usa, né? No nosso material. Sim, usa muito. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que abordam o mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. Por exemplo, o material de propaganda que o Hitler fazia em relação aos judeus, como que ele foi recebido pela população da Alemanha, sabe? E até hoje, será que gente, hoje tem coisas erradas, fake news? É verdade que o Hitler falava sobre os judeus lá na época da Segunda Guerra? Não. E hoje também se falam coisas que não são verdades, né? Então, aqui são as matrizes de referência. Reconhecer diferentes formas. O que eu penso, Carla? Não vai pegar tudo, tá? Você vai pegar uma, entende? Então, aqui tem coisas bem mais básicas, né, de língua portuguesa. Eu acho até que essa aqui, ó, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, é bem também de língua portuguesa. Então, você pode pegar uma matriz, um descritor só. Ó, Eu gostei das duas aqui, eu gostei, que é algo que eu observei bem. Uma foi na semana passada, que é ali mais para cima, a questão de identificar palavras, né? E o significado da palavra. Ali, cadê? ou a expressão que, ó, a D3, A D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Eles não, muita coisa eles não dão conta. E a D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto que aborda o mesmo tema. Tipo, nas provas, acontece muito isso de ter dois textos que está falando do mesmo assunto. Eu percebi muito no. Também daria para fazer com o 7º ano. Que eu fiz eu estava com eles acompanhando na Prova Paraná semana passada, retrasada. E eu vi essa dificuldade, dois textos falando do mesmo tema e eles não conseguiam distinguir, não conseguiam relacionar, que é o mesmo assunto, mas tem duas abordagens diferentes.
Também aí seria algo também de estar trabalhando ali com o sétimo ano. E no oitavo, seria no nono, o D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Seria duas possibilidades que eu estou trabalhando, né? Escolher uma das duas turmas aí. É, No sétimo, eu, a eu, questão eu, dos dois textos, e no nono, a D3. Então, seria D20 e D3. Até marcar aqui. então, ó, aqui Verdade. esse material está para ti, para você observar. E assim, ó, hoje a gente aproveitou o tempo e deu uma olhada aqui nas matrizes de referência. Você viu que não é Uhum, um bicho de sete cabeças? Que tudo tem a ver com o que a gente trabalha em sala de aula? sim. Né? E aí, às vezes, eu via professor, ai meu Deus, eu vou trabalhar recomposição, mas aí eu pensava, gente, mas a gente usa a língua portuguesa. Ninguém melhor que o professor de história para analisar uma imagem, uma foto, uma charge de uma guerra, de um rei, não é mesmo? Ó, Então, eu não vejo. é, eu também pensei aqui, antes de colocar aí, eu estava pensando, o oitavo ano, eu percebi uma dificuldade em leitura de imagem, o Uhum, oitavo ano, na avaliação também, que eu acompanhei. Daí eu não sei onde que tá. encaixaria ali a leitura de imagem, em qual da escritura. Olha, são interpretar. Aqui, ó, D5, ó, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, Assim, propagandas, quadrinhos. Então, isso, Carla, o que é isso, minha sugestão para você, tá? No próximo encontro, nós vamos aprofundar mais em relação ao SAEB, nós vamos verificar ali qual foi o IDEB da sua escola, aparece qual foi o descritor que eles tiveram mais sucesso, menos sucesso. Também vamos fazer isso com a prova Paraná. Vai amadurecendo a ideia na sua cabeça e a gente deixa, então, no próximo encontro, porque é só você e eu. A gente deixa para fazer o pré-planejamento e o planejamento, pode ser? sim, Tá? Então, hoje a gente deu uma olhadinha aqui, né? A gente deu uma olhada assim por cima nas matrizes aí, nas referências, nas matrizes de referência do SAEB, que olha, eu também, a partir de agora, olha como que é interessante. Isso tudo faz parte da nossa vida. A hora que você pega a foto de um rei, desenha um rei no quadro, faz o desenho para eles tentar entender através da tua ilustração. Você está, ó, reconhecer interpretar texto com auxílio de um material gráfico. Você está levando seu aluno a pensar, a identificar diferentes estratégias, diferentes textos, né? Então, com calma agora, você viu como já deu uma clareada? sim. Na próxima aula, no próximo encontro, segunda-feira, a gente senta aqui, eu passo os slides, a gente senta, vai vendo seu pré-planejamento, vê a turma, vai amadurecendo, e pode deixar para escolher só no encontro da semana que vem, que daí você vai ter. É bom que nós somos na segunda, que vamos supor, Karina, não tem problema eu escolher semana que vem? Nenhum, depois do encontro. Aí você tem a semana para planejar e a outra para implementar, Sim. né? Certinho? Uhum, tranquilo. Então, ó, Vai dar certinho. esse material tá ali para ti, tá? Eu vou pegar já o link, Carla, vou postar para você aí. Tá no Class? Está nos Aqui, esse slides aqui. do Class, sim, só que eu já vou postar o Geniale aqui no chat, que daí você já salva aí no seu computador, ó, tá? Já está aqui, ó, que é o caminho, é como se fosse um infográfico com um monte de informações. Tem um outro videozinho curto também no final ali que dá para assistir, tá? E eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente implementação. Vai sim, Certinho? se Deus quiser. Certinho. Mais alguma coisa, Carla? Tudo bem? Não, só o que eu vou precisar que eu já posso ir pegando aqui é os dados do IDEB, né? Isso, os dados do IDEB. E traz para nós analisarmos juntas daí no nosso próximo encontro, Tá, eu já tá vou bom? A providenciar gente isso. analisa, tá certo. E aí você pode deixar para escolher lá no planejamento, lá. Ó, Karina, eu Uhum, analisei, vou ficar com o SAEB, ou então, Karina, eu mudei, vou ficar com a prova Paraná, tá bom? Isso tudo a uhum. gente faz juntas lá no próximo encontro. Tá Então tá, certinho, Carla? Boa beleza. semana.
Nos Obrigada. falamos, tá? Qualquer dúvida, me manda aí um recadinho, a gente vai se falando, tá? Um abraço, tá? Tranquilo. Obrigada. Boa semana. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau, obrigada. Amém.